Olá, eu sou a professora Karina. Espero que vocês tenham tido uma linda Páscoa. Estamos começando a semana 11 e, dessa forma, amanhã, na aula de amanhã, será encerrado o assunto que será avaliado na semana 12, semana que vem, a 2. Relembrando, este assunto é conjuntos PA e PG. Na aula de hoje, estudaremos a soma dos termos de uma PG finita. Resolveremos exercícios do nosso livro-texto, que é o livro 2, parte 1. E, como sempre, ao início de cada aula, vamos fazer um breve resumo, uma breve revisão do assunto que é progressão geométrica. Então, temos aí a definição de progressão geométrica, que é toda sequência numérica em que cada termo a partir do segundo. Então, PG, cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior, por uma constante que é chamada de razão da progressão geométrica. Então, o próximo termo, que é o A3, é igual ao termo anterior, que é o A1 vezes Q outra vez, então, A1 vezes Q ao quadrado. Então, o A4 de uma PG é o termo anterior a 3 vezes Q de novo, A1 vezes Q ao cubo. E assim sucessivamente. Relembrando que, se estivéssemos numa PA, cada termo seria igual ao anterior mais a razão. É igual a um termo anterior mais a razão outra vez, igual ao anterior, mais a razão outra vez, e assim sucessivamente. Classificação de uma PG. Se nós estivéssemos trabalhando com PA, a classificação era simples. Quando a razão é maior do que zero, a PA é crescente. Quando a razão é menor do que zero, a PA é decrescente. E quando a razão é igual a zero, a PA é constante. Na PG, essa classificação vai ser um pouco mais elaborada. Para que a PG seja crescente, nós vamos dividir em duas situações. A primeira, quando o primeiro termo é positivo, maior do que zero, e quando a razão é maior do que 1, por exemplo, uma razão igual a 3. Então, é óbvio que nós estamos vendo aqui um exemplo, e aí 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 3, 54. Como vemos, teríamos uma PG, crescente. Seus termos estão aumentando à medida que a PG vai avançando. Agora, podemos também ter um exemplo de PG crescente quando o primeiro termo é negativo, por exemplo, menos 2, e a razão, uma fração entre 0 e 1, por exemplo, uma razão igual a 1/2. Menos 2 vezes 1/2, menos 1 vezes 1/2, menos 1/2, vezes 1/2, menos 1/4, e assim por diante. Observemos que o termo menos 2 é menor do que o termo menos 1, que é menor do que o termo menos 1/2, ou seja, essa PG escrita dessa forma também é crescente. Uma outra classificação da PG, quando a PG for decrescente, também duas situações. Nessa primeira situação é quando o A1, o primeiro termo, é positivo,
E a razão é uma fração entre 0 e 1. Tomemos de novo uma razão igual a 1 meio. 2 vezes 1 meio, 1 vezes 1 meio, vezes 1 meio. Observamos que essa PG está decrescendo. A outra situação em que ela será decrescente é quando A1 é menor do que 0, negativo, e a razão for maior do que 1. Por exemplo, uma razão igual a 3. Então, nós vamos ter aqui menos 6 vezes 3 menos 18, vezes 3 menos 54, e assim sucessivamente. Outro exemplo de um APG decrescente. A PG também pode ser constante, e isso só ocorre quando a razão é 1 ou quando todos os seus termos são nulos. Então, uma PG com primeiro termo positivo e razão 1 é constante. Com o primeiro termo negativo e razão 1, também é constante. Ou quando todos os seus termos são nulos, também é uma PG constante. A PG será oscilante quando todos os seus termos são diferentes de 0 e dois termos consecutivos quaisquer têm sinais opostos. Vamos ver quando isso ocorre. Apenas quando o primeiro termo não é 0 e a razão é menor do que 0, negativa. Por exemplo, uma razão menos 3. Então, nós temos aqui menos 6 vezes menos 3 mais 18, vezes menos 3 menos 54. Então, observem que a gente não consegue dizer se a PG é crescente ou decrescente, porque seus sinais oscilam, ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo e assim sucessivamente. O mesmo ocorreria se o primeiro termo fosse negativo, vezes menos 3, mais 6, vezes menos 3, menos 18, vezes menos 3, mais 54, e assim seguiria a PG oscilante. Finalmente, uma PG quase nula quando o primeiro termo é diferente de 0 e os demais são iguais a 0. Isso vai acontecer quando A1, primeiro termo, for diferente de 0, quando a razão for 0, vezes 0, vezes 0. Temos aí nossa PG quase nula. Continuando nossa revisão, nós temos como representação genérica de uma PG, vamos sempre fazer o paralelo com a PA, né? Se tivéssemos em PA, representação genérica, primeiro termo mais a razão, mais a razão, mais a razão, e assim sucessivamente. Caso a PA tivesse 3 termos, uma maneira ótima de trabalhar genericamente com essa PA é essa. Nos ajuda a resolver muitos problemas de forma mais fácil. Termo do meio menos a razão, termo do meio mais a razão. No caso de ser uma PG, primeiro termo vezes a razão outra vez, vezes a razão outra vez, e outra vez, e vamos em frente. Se essa PG tiver 3 termos, uma PG de 3 termos, termo médio, termo dividido pela razão, termo multiplicado pela razão. Então,
Essa maneira também pode facilitar muito alguns tipos de problemas envolvendo PG. A fórmula do termo geral de uma PA, relembrando, AN igual ao A1 mais a razão um monte de vezes, N menos uma vezes. Na PG, o termo geral é A1 vezes a razão, quantas vezes? N menos uma vezes. Mas se ao invés de nós termos o primeiro termo, se nós tivermos um termo AK qualquer, na PA ficaríamos com AN igual a AK mais a razão N menos K vezes. Na PG, AN igual a AK vezes a razão N menos K vezes. Nesse momento, eu lembro vocês de assistir a um vídeo sobre crescimento populacional, é um vídeo da Editora Moderna, que é a editora do livro-texto de vocês. Um vídeo rapidinho, de uns 4 minutos mais ou menos, que ilustra de forma muito bacana a contextualização de PA e PG, no assunto falando sobre crescimento populacional versus crescimento dos alimentos, da produção de alimentos, mostrando que o crescimento populacional ocorre de maneira exponencial, ou seja, a gente consegue formar uma PG, enquanto o crescimento da produção de alimentos ocorre de uma maneira linear, por meio de uma função afim, e por isso nós podemos contextualizar com progressão aritmética. Esse vídeo encontra-se na lista das videoaulas da BNCC do segundo ano. Propriedades das progressões geométricas. Em toda PG finita, o produto de dois termos equidistantes dos extremos. Então, vamos pegar aqui o exemplo de uma PG. Uma PG de primeiro termo 3 e razão 2. Razão 2. 3, 6 vezes 2, 12. 24, 48, 96, 192. Então, temos aqui uma PG de 7 termos. PG de 7 termos. Se estivéssemos trabalhando com PA, uma PA de 7 termos, 3, 5, 7, atenção que a razão também é 2, mas aí nós estamos somando essa razão. 9, 11, 13 e 15, uma PA de 7 termos, a propriedade diria que a soma dos termos equidistantes dos extremos é sempre igual à soma dos extremos. Então, 3 mais 15, 18. 5 mais 13, 18. 7 mais 11, 18. E o termo médio é igual à média aritmética dos extremos. Na PG, nós vamos ter o produto. Então, vamos apagar aqui para nós podermos fazer da mesma forma, o mesmo esquema. Então, enquanto na PA a gente soma, na PG a gente multiplica. Então, 3 vezes 192 vai dar... Peraí, que eu já fiz essa conta aqui para a gente não perder tempo. A minha folha voou. 3 vezes vai dar 6. 3 vezes 9, 27, vão 2. 576. 6 vezes 96, 576. 12 vezes 48, 596. E
24 ao quadrado também dá 576. Então, aqui estamos formalizando o que já vimos ali atrás, uma sequência de 3 termos em que o primeiro é diferente de zero, é uma PG C e somente C, o termo médio, que é o B, é igual ao produto dos outros dois. Então, o termo médio ao quadrado é igual a A vezes C, o que vimos no slide anterior. Temos como consequência dessas duas propriedades que quando uma PG tem um número ímpar de termos, o quadrado do termo médio é igual ao produto dos extremos. Finalmente, a soma dos n primeiros termos de uma PG é dada por essa expressão. Soma dos n termos é igual ao primeiro vezes 1 menos q elevado a n sobre 1 menos q. Também aparece em alguns livros a fórmula A1, q elevado a n menos 1 sobre q menos 1. Observem que dessa forma nós multiplicamos numerador e denominador por menos 1, trocando o posicionamento dos termos dentro dos parênteses. Essa fórmula tem a demonstração dela na página 53 do livro. Nós não vamos tentar, quem se interessar, olha lá, e depois a gente, se houver alguma dúvida, perguntem lá no fórum ou no chat. Então, vamos à primeira aplicação. Em uma PG de razão 2, então uma PG de razão igual a 2, a soma dos 8 primeiros termos é igual a 765. Determine o primeiro termo dessa PG. Então, aplicando nossa fórmula, S8 é igual ao primeiro termo vezes 1 menos a razão elevado a n, que é 8, sobre 1 menos q. S8 ele determinou, diz que é 765. O A1 é o que a gente quer descobrir. 1 menos 2 à oitava, a razão, né? Desculpa, que é 2 à oitava, sobre 1 menos 2. Então, 765 é igual ao A1, que queremos descobrir, vezes 1 menos 2 elevado a 8, esse é o exercício 101, 2 elevado a 8, que é 256, sobre menos 1. Continuando aqui, 765 vezes menos 1 é igual ao A1 vezes menos 255. Ou seja, menos 765 sobre, atenção que estamos aqui com multiplicação, menos 255 é igual ao A1, e o resultado disso vai ser 3. Então, o primeiro termo dessa PG é 3. Neste exercício, ele deseja a soma dos n primeiros termos dessa PG. Então, ele não determina a n, consequentemente, a nossa resposta será dada por uma dessas 5 expressões que constam aí nas alternativas. Na nossa PG, o primeiro termo é 5, e a razão, que é qualquer termo dividido pelo seu anterior, é 2. Então, a soma dos n primeiros termos, utilizando a fórmula, é igual ao termo A1, 1 menos a razão elevado a n, sobre 1 menos a razão. Ou seja, Sn é igual ao primeiro termo, que é 5, a razão é 2,
sobre 1 menos 2. Continuando, a soma dos n primeiros termos é igual a 5 vezes 1 menos 2 elevado a n sobre menos 1. Então, nesse momento, atenção que nós estamos dividindo este produto por menos 1. Nesse momento, pode acontecer confusão, mas atenção que nessa divisão o sinal de menos vai alterar apenas um dos fatores, ou o 5 ou o que está dentro dos parênteses. Vou manter o 5 e multiplicando o parênteses por menos 1, todos os sinais serão invertidos. E, dessa forma, a gente encontra a letra C como resposta. É claro que a resposta poderia, de acordo com nossa vontade, ser dada de outra forma, mas no caso nós tínhamos as opções e tínhamos que encontrar a resposta adequada. No exercício 103, a soma dos n primeiros termos de uma PG é 12.285. Ele quer saber agora o valor de n, ou seja, a quantidade de termos da PG. E ele determinou que o primeiro termo é 3 e que a razão é 2. Então, já substituindo na fórmula, 12.285, que é o SN, é igual ao A1, que é 3, vezes 1, menos a razão, que é 2, elevado a n, que é a quantidade de termos que a gente quer descobrir, 1 menos a razão. Teremos, então, 12.285 é igual a 3, vezes 1 menos 2 elevado a n, sobre menos 1. Esse menos 1 vai para lá multiplicando, menos 12.285. E o 3, que está multiplicando, vem dividindo, sobrando aqui 1 menos 2 elevado a n. Menos, fazendo a divisão, 4, 0, 9, 5, menos 1 é igual a menos 2 elevado a n. Fiz a divisão e já trouxe o 1 para o outro lado. Menos 4.096 igual a menos 2 elevado a n, multiplicando por menos 1, mais. Estamos diante de uma equação exponencial, 4.096 fatorando dá 2 elevado a 12. É igual a 2 elevado a n. Como as bases são iguais, positivas, podemos garantir que os expoentes são iguais, n igual a 12. Então, para terminar nossa aula, vamos fazer um exercício contextualizado envolvendo soma dos n termos da progressão geométrica. Para iniciar seu negócio, um camelô comprou um lote de 10 canetas e vendeu todas. O dinheiro arrecadado foi reinvestido na compra de um segundo lote com o triplo de canetas do primeiro lote, que também foi totalmente vendido. E assim por diante, ele reinvestiu o dinheiro arrecadado com a venda de cada lote, comprando um novo lote com o triplo de canetas do lote anterior. Então, no primeiro lote havia 10 canetas, ele vendeu tudo, com dinheiro comprou o triplo de canetas, vendeu tudo, com dinheiro comprou o triplo de canetas, vendeu tudo, e assim sucessivamente. Na letra A, o pedido é, considerando como primeiro lote, aquele com que o camelô iniciou o seu negócio, calcule o número de canetas
do quinto lote vendido pelo camelô. Então, se nós prosseguíssemos aqui, vezes 3.270, vezes 3, 810, nós já teríamos a resposta, 810. Mas se ele tivesse pedido um lote maior, nós poderíamos também calcular como A5, que é igual ao A1, vezes a razão elevado a n menos 1. No caso, como o n é 5, elevado a 4. Ou seja, o quinto lote teria 10 vezes 3 elevado a 4, 10 vezes 81, 810 canetas. Essa foi o item A. No item B, ao completar a venda do sexto lote, quantas canetas terá vendido o camelô desde que iniciou o seu negócio? Então, novamente, poderíamos calcular aqui o A6 e somar todos. Mas, como nós estamos aprendendo a soma dos n termos da PAG, a soma dos 6 primeiros termos seria o A1 vezes 1 menos a razão 3 elevado a 6 sobre 1 menos 3. Então, a soma de todas as canetas desse lote seria 10 vezes 1, 3 elevado a 6, que é 729, sobre menos 2. Continuando, S6 é igual a 10 vezes menos 728 sobre menos 2, que é vezes. Agora eu vou simplificar menos 728 com menos 2, né? Posso fazer isso porque aqui é multiplicação. Então, o S6 é 10 vezes, menos com menos dá mais, 728 por 2, 344, ou seja, 3.440 canetas foram vendidas do primeiro ao sexto lote. E na letra C, ao completar a venda do lote de número N, quantas canetas terá vendido o camelô desde que iniciou o seu negócio? Então, ele quer apenas a expressão geral, SN igual a 1 vezes 1 menos Q, que é a razão igual a 3. 1 menos 3. Isso vai dar 10. 1 menos 3 elevado a n sobre menos 2, que vai ser menos 5, 1 menos 3 elevado a n, e quando a gente vai olhar a resposta que ele dá no livro, esse menos aqui multiplicou todo o parênteses. Então, vou escrever aqui em cima a resposta final, que é 5, 3 elevado a n menos 1. Resposta da letra C. Bem, terminada a aula de hoje, na aula de amanhã com o professor João, vocês vão ver o finzinho de PG e na nossa próxima aula, na sexta-feira, se Deus quiser, nós vamos fazer apenas exercícios de revisão, prioritariamente de PG, mas também de PA e conjuntos. Até lá!